que você pode falar para quem está ouvindo, Flávio? Que essa pessoa ouvindo agora, ela está crua, ela começou a ouvir esse assunto agora. O que ela pode fazer? Você que veio lá de baixo mesmo, o cara que era rebelde na Marinha, é verdade isso? Era rebelde lá? Eu não era muito rebelde não, mas eu fui expulso, né? Você foi expulso. Gente boa, né? Fiozinho de ouro. Fala para essas pessoas, Flávio, que eu sei que você tem essa mensagem. A pessoa acabou de cair nesse podcast. Ela começou a ouvir isso, geração de valor, equity. Que doideira que é essa? Quais são os principais passos, ou os primeiros, ou talvez o primeiro? Você que está aqui agora, o que essa pessoa tem que fazer? Olha, o que eu diria para você que caiu de paraquedas aqui, talvez nem nos conheça, e de repente você está ouvindo aqui a gente falando sobre bilhões, sobre geração de valor, sobre equity, sobre empresas, compra de empresa, é um negócio absurdo que muito provavelmente, você é meio curioso, né? Ainda assim continua aqui, você de repente pode pensar que isso não é para você, que isso é uma coisa inatingível, que isso é uma coisa para meia dúzia de gente, para pessoas privilegiadas, que vêm de repente de grandes famílias, de famílias de sobrenome, pessoas importantes. Aqui só tem vira-lata, né? Só tem vira-lata. Eu, por exemplo, sou Flávio Augusto da Silva, da família mais tradicional. Eu sou Oliveira. Esse é Oliveira. Eu sou Jardim. Jardineiro. Esse é de montanha. Eu sou Marçal, de mar e tem sal. Só temos vira-latas aqui, né? Só vira-latas, e de repente não é isso. O que caracteriza as pessoas que estão aqui, eu conheço essas pessoas para falar, eu também falo por mim, são pessoas que não se conformaram com o sistema. O sistema te preparou numa escola, depois numa universidade, para que você arrume um emprego, passe ali 30 anos e viva a sua vida com o INSS lá no final da sua vida. E significa isso não será isso nunca será o suficiente. A maior pirâmide financeira do planeta. Essa é o INSS. Né? Então, o que eu posso dizer para você, para resumir o que o Pablo me pediu, a vida não se resume a isso. Essas não são as únicas alternativas. O sistema te preparou para isso, te apresentou essas alternativas e essas não são as únicas. É mentira que isso seja a única alternativa para a sua vida. Então, de repente, você está aí, eu não me encaixo, cara, minha vida vai ser uma porcaria, minha vida vai ser uma droga, porque eu não me encaixo, minha mãe não me encaixa, meu pai não está satisfeito. Cara, eu fui expulso da Marinha, tá? Eu larguei a faculdade para ser vendedor, muitas pessoas tinham pena de mim, e eu me tornei um empresário muito bem sucedido, porque eu segui contra a maré, eu nadei contra o fluxo. E quem tem a coragem de nadar contra a maré vai ter que ter a coragem de enfrentar as críticas, vai ter que ter a coragem de enfrentar as gozações, mas depois vai desfrutar do tapinha nas costas de todas as pessoas puxando o seu saco. Gênio. Querendo te dizer que você é gênio e que sempre acreditou em você. Boa. Então, entenda, você pode ser artista, você pode ser atleta, você pode ser empresário, você pode trabalhar na internet, você pode ser youtuber, você pode quebrar tudo nadando contra a correnteza, indo contra o sistema. Aqui só tem pessoas inconformadas e se você é um desses, bem-vindo a bordo. Eu gosto de conhecer uma pessoa e eu valido essa pessoa não pela persuasão nem pelas respostas que ela dá. E eu vou desafiar o Flávio, que ele é muito bom nisso, a ele fazer perguntas daquelas bem agulhantes. Aquelas perguntas contundentes e pérfuro-cortantes. Se você puder, mestre Flávio Augusto, mira nenhum desses três aqui. Eu queria entrar nessa roda também para apanhar. Abre aí uma pergunta rápida e uma resposta rápida, para isso aqui ficar dinâmico. Show. Então, como que você conhece alguém? Responder é muito fácil. Agora, fazer essas perguntas é de alguém que tem altíssima percepção, é de alguém que tem a mentalidade aguçada. Olha lá, ele até aumentou. Tá vendo? Tá bonzão. Entrou no jogo. Fala, Augusto, escolhe uma criança e põe no octágono. Bate nela. Eu só estranhei o fato de você ter se excluído nisso. Não, eu falei que quero. Você tá também? Claro. Se quiser, pode começar. Eu vou começar com o Marcos Paulo. Pode ir, vai lá. Manda brasa. Marcos Paulo, você se preocupa em alguém achar que você é um coadjuvante do Pablo Marçal? Você me preocupa? Já passei essa sacanagem, assim, para ficar emocionado. Mas o efeito sonoro. Coloca. Já passou. Preocupa? Não, preocupa não, mas já passou isso na minha cabeça. Principalmente na fase inicial. Entendeu? E isso nunca me freou como um todo, não. E ele é o principal. A gente tá falando de empresa aqui, e você até falou, a empresa que pior sociedade que tem é 50%. Sempre tem que ter alguém para poder tomar uma decisão. E eu encaro como duas formas.
A primeira forma é como aprendizado. E a segunda forma, eu vi um seriado na Netflix que está explicando, que chama Explicando o Dinheiro. E aí mostra que o Michael Jordan ganhou $100 milhões na carreira no NBA e se tornou bilionário com a mídia, com a visibilidade que ele teve ali à disposição. Então, se eu não ganhasse R$1 com o Pablo Marçal, com nada disso como coadjuvante, os aprendizados que eu tenho e toda a construção de valor fora do dinheiro que a gente ganha nas empresas já valeria como a mídia, assim como a mídia que o Michael Jordan teve, deu muito mais retorno financeiro do que o próprio dinheiro da NBA. 10 vezes mais. Sim. Entendeu? Então eu encaro assim. Eu posso dar uma réplica? Claro. Vai. Eu vou dar a réplica, não para ele, mas eu preciso dizer isso para quem está assistindo. Eu preciso ouvir isso também. Esse rapaz tem 24 anos, né? 24. Ele Inclusive, nós vamos quebrar a maldição aqui ao vivo. Você jogou Flávio nele. amaldiçoou 2 anos Flávio atrás. jogou a maldição no Marcos Paulo 2 anos atrás e nós vamos quebrar aqui. Joguei uma bênção e essa bênção foi super abundante. Super abundante, graça. Tudo é percepção. O homem é sábio. Super Isso é abundante. super abundante. Vai lá, dá uma O nome réplica nele. Sabe qual é a medida? Aham. Fala, qual é a medida? Recalcada, Recalcada, sacudida, sacudida, transbordante. transbordante. É isso aí mesmo. Isso aí. Isso aí chama CCC aqui na nossa terra. Essa medida que foi pra ele. Ó, só pra você ficar aí até o final, você vai ver que a maldição foi o Catou, seguinte. canalizou, converteu? Como é que é essa Captar, converter e canalizou. Canalizou. CCC. Eu vou Flávio. fazer um comentário sobre isso. Esse rapaz tem 24 anos. Mande. É super bem sucedido e não é por acaso. Essa historinha de coadjuvante, protagonista, isso é coisa de gente que é gente vaidosa. A primeira característica para alguém crescer, eu fiz essa pergunta para mexer com ele. Ele ficou bem desconfortável, inclusive, no início para responder. Se respirou, se recuperou, se organizou e respondeu muito bem respondido, inclusive. É um menino bom. Eu preciso dizer o seguinte, que a pessoa para crescer é condição ter humildade. Ter humildade não é se desprezar, não é não se valorizar, é reconhecer e honrar alguém. Porque a honra que alguém tem não é você que dá e não é você que tira. Você só reconhece ou você não reconhece. Então você reconhecer que alguém tem honra, isso é inteligência que produz riqueza. Uau. Nossa. Eu acho que Marcos Paulo reconhecendo no Pablo uma referência e reconhecer nele a honra que ele teve, fez com que ele tenha se tornado quem ele é hoje. Você está de parabéns, Marcos. A pergunta eu sabia que era forte e você respondeu muito bem. Parabéns. Ó, e pra As perguntas comprovar, fortes que fazem a gente crescer, né? Aí, pra amigo. comprovar isso, às vezes vocês não sabem, mas eu e o Marcos a gente já desfez nossa sociedade. Por culpa dele, inclusive. E na ocasião, Marcos Paulo, eu não vou entrar no detalhe aqui, eu acho que a gente tinha que falar isso só num podcast, para as pessoas aprenderem o preço da humildade. Marcos Paulo reclamou do tanto que ele recebia, que era muito, deu um problema, eu falei, pode ficar com 100% para você. E a gente desfez até de repartir os celulares no meio, Dá assim, os pendrive. até os pendrives. Ele ficou 30 dias, eu fiquei em paz, ele foi embora, 30 dias depois ele volta, Flávio. E aí na hora que eu fui aceitar ele de volta, o que já estava ruim ficou muito pior. Ele recebeu de volta a metade daquilo que ele tinha. Alguém olha pra mim agora e fala, você é mau. Ele deixou de ganhar em 2020, ele deixou de ganhar 40 milhões de reais que era dele. E esse processo, ele deixou de ganhar, mas ele ganhou muito mais, porque a gente cresceu 10 vezes mais. Só que o que aconteceu? Eu falei pra ele, eu não sei se eu teria a humildade sua de voltar desse jeito. Então, não é só o que você viu, eu testifico isso. A gente tá aqui onde a gente tá muito por causa da humildade desse cara. Dinheiro não subiu na cabeça, nada subiu, mas foi uma inexperiência dele, da gente entrar nessa treta. Só que a gente naquela data era sócio numa empresa, hoje a gente é sócio em 9 ou 10, eu acho. Das 26, eu acho que você tá em 10, eu acho. Depois vamos olhar esse número. Mas ele proliferou a participação dele no grupo, hoje ele é o principal sócio que eu tenho. Por quê? Porque ele deu o coração dele, aquela parada que você fala de coração ensinável. Isso foi muito forte. E eu de verdade fiz tudo isso pra falar, eu não quero ele de volta. E ele falou, eu vou aceitar. Você fez eu pra tô de testar volta. mesmo. Muito bom. Parabéns, viu, Marcos? Tamo junto até depois do fim. Depois do fim. E só pra vocês saberem, a pergunta foi bem desgastante pro Marcos. Ele ficou até Eu de vi. banda pra responder. Eu Parecendo vi. eu na minha primeira hora de pilotar de helicóptero. Parecendo ser depois da queda do. Parecendo ser depois da queda do paraquedas. É o seguinte, o que ele é estimulado desde o primeiro dia, ele chegou aqui com 21 anos. Use isso tudo pra construir sua própria imagem. Semana passada ele pegou nosso avião, que ele também é sócio, nosso jato, e ele deu 9 palestras, igualzinho sertanejo, fazendo show. 3 palestras por dia. 3 cidades por dia. Então, 3 cidades por dia. O homem realmente Tá ele voando seguiu mais isso. que urubu, Eu quero te mano. dar parabéns de novo, viu? É nóis.
Não é aniversário, mas tá de parabéns.